sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nessa noite de hoje, nós vamos fazer um fechamento aqui do capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos, no qual nós estivemos aqui por vários domingos, né? Porque nós encontramos aqui versículo por versículo muita profundidade bíblica na qual era necessário que nós meditássemos. Mas as últimas palavras agora do capítulo 19 são bem mais simples e elas vão ser resumidas em um versículo mais importante e que trará para nós um tema de maior relevância. Então nós vamos encerrar o capítulo 19, lendo juntos do versículo 35 até o versículo 41. Atos 19, do 35 ao 41. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Louvado seja o nosso Deus. Bom, dentro do que nós vamos meditar hoje, encerrando aqui o capítulo de número 19 de Efésios, o nosso tema será esse aqui, que está no nosso slide, e você vai ler depois de mim: permanência do mal no mundo. Repita. Muito bem. Esse tema aqui, ele é um tema de consciência. Um dos propósitos, um dos muitos propósitos que Deus tem com a sua palavra na vida dos seus filhos é formar a consciência dos seus filhos. E a consciência, ela é formada pela verdade, pela palavra de Deus, que não é uma mensagem nem de pessimismo. A palavra de Deus não é uma mensagem pessimista, e também não é uma mensagem de otimismo, não é uma mensagem otimista. Essas duas coisas são carnais, são antropocêntricas, é coisa de homem. Pessimismo e otimismo é coisa humana, e coisa humana decaída. Deus não é nenhuma dessas duas coisas, e a palavra de Deus também não é nenhuma dessas duas coisas. A palavra de Deus não é pessimista e também não é otimista. Obrigado, João. A palavra de Deus é realista. Aleluia, amados. E um dos propósitos de Deus para os seus filhos, na sua palavra,
é formar uma consciência realista, que não é uma consciência pessimista, não é uma consciência otimista, e também não é uma consciência ilusória. Um dos grandes males que está afetando o cristianismo na face da terra, e especialmente o cristianismo protestante, o cristianismo assim chamado evangélico, tá? É uma consciência ilusória, um cristianismo cheio de fantasias religiosas, ilusões religiosas. Essas coisas não são de Deus. A verdade, ela é o contrário de fantasia e de ilusão. Fantasia e ilusão são coisas que pertencem ao império da mentira. Toda ilusão é mentira. Toda fantasia é mentira. E o pai da mentira, vocês sabem quem é. O pai da mentira é o diabo. Deus é o pai da verdade. Jesus é a verdade. Ele declarou, João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a palavra de Deus, que é a própria pessoa de Jesus, e que é a verdade, mas não é verdade relativa, por exemplo, tem muita gente que pensa que a Bíblia está ultrapassada. Eles pensam que a Bíblia era relativa a tempos passados, ela não é mais relativa aos tempos presentes, às realidades presentes. Estão enganados pelo pai da mentira de novo, enganados por Satanás. A palavra de Deus não é relativa aos tempos, não é relativa a alguma situação ou alguma realidade. A palavra de Deus, ela é absoluta. Absoluta é o contrário de relativa. A palavra de Deus é absoluta porque ela é uma palavra para todos os tempos, para todas as circunstâncias, para todas as realidades. Para tudo, a palavra de Deus tem a resposta e tem a doutrina correta acerca do que os filhos de Deus devem pensar, saber e, portanto, munidos deste conhecimento, agir corretamente. Porque as pessoas agem incorretamente? Porque elas pensam incorretamente. Porque a consciência delas não está formada. A consciência delas está deformada. Porque conhecimentos errados, doutrinas erradas, palavras erradas não formam a consciência, elas deformam a consciência. E consciências deformadas levam as pessoas também a viverem de forma deformada, a terem uma conduta deformada, a terem um comportamento deformado, a terem um discurso deformado. Porque a consciência está deformada. Um dos grandes propósitos de Deus na obra da nossa salvação é formar a nossa consciência. E a nossa consciência é formada única e exclusivamente pela palavra de Deus, não pela palavra de homens. Não por ideias humanas, não por filosofias humanas, não por ideologias humanas, mas única e exclusivamente pela palavra de Deus. O objetivo de Deus ao revelar durante milênios essa palavra aqui,
Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, é formar a consciência dos seus filhos. A consciência dos filhos de Deus é formada na verdade. E nessa verdade não há nenhuma ilusão, não há nenhuma fantasia. O que é a verdade é a verdade. A verdade acerca de coisas extremamente maravilhosas, extremamente boas, extremamente gloriosas, mas também a verdade sobre coisas extremamente tenebrosas, sobre coisas extremamente terríveis. A palavra de Deus forma a nossa consciência para sabermos exatamente de tudo o que Deus quer que a gente saiba, para que não andemos aí desnorteados. Desnorteados são pessoas sem norte, sem bússola espiritual, sem direção, e que ficam por aí batendo cabeça e batendo boca, porque são pessoas desnorteadas, que têm uma consciência deformada. Deus quer formar a nossa consciência, para que tenhamos plena segurança do que verdadeiramente o Senhor nos ensina na sua palavra, acerca de todas as coisas. Por isso que a fé que vem pela palavra de Deus, como está em Romanos 10:17, a fé, ela é definida em Hebreus capítulo 11, versículo 1, com duas palavras: certeza e convicção. A fé é certeza e convicção. Você só tem certeza de uma coisa e convicção de uma coisa quando você conhece bem essa coisa. Se você não conhecer bem acerca de uma coisa, você não pode ter certeza sobre isso. Você não pode ter convicção sobre isso se você não tem conhecimento. Esse é um dos males da humanidade. As pessoas falam demonstrando tanta certeza e demonstrando convicção de coisas que elas não conhecem. Errado, isso é pecado. Isso não é fé. A fé é certeza e convicção baseada no conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro sentiu tanto essa necessidade que, quando ele entendeu que ele estava participando pela última vez da Sagrada Escritura, e ele escreveu só 2 cartas, né? Paulo escreveu 13, ele escreveu só 2. Aí ele aproveitou o último capítulo da 2ª carta dele para dizer assim: olha, leiam as cartas de Paulo, por gentileza, tá? Leiam as cartas de Paulo. E eu vou encerrar essa minha carta dizendo o seguinte: olha, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. É assim que o apóstolo Pedro encerrou a sua participação como homem de Deus aqui na Sagrada Escritura, exortando a igreja, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, ao crescimento espiritual. E ele cita 2 coisas tremendamente importantes e que envolvem todas as outras: crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E quem cresce na graça e no conhecimento do Senhor, esse conhecimento traz certeza, traz convicção do que é verdade, e por isso traz também, tá, a certeza do que não é verdade. Deus não quer que seus filhos andem por aí correndo atrás de coisas que não é para eles correrem atrás delas.
Porque não é esse o plano de Deus para seus filhos, na imensa obra da salvação, que custou caríssimo para Deus, na vida do seu próprio Filho Jesus. Deus não pagou o alto preço para que nós nos tornássemos pessoas ignorantes e que andam por aí sem ter certeza, sem ter convicção das coisas e agindo ao léu, desnorteados, agindo porque outros estão fazendo, eu também vou fazer, Maria vai com as outras. Filhos de Deus não são assim. Filhos de Deus não são mais influenciáveis. Filhos de Deus não são mais manipuláveis. Filhos de Deus são influenciadores no mundo para Deus. A influência benéfica que Deus quer exercer no meio da humanidade é através de nós, através dos seus filhos, que vamos tendo uma consciência bem formada na palavra, ter o discurso correto em nossos lábios e ter a conduta correta no nosso comportamento, no nosso modo de viver. Infelizmente, isso que eu estou falando para você, a realidade é essa. A maioria dos assim chamados crentes, dos assim chamados evangélicos, estão completamente fora desse padrão. Fora dos padrões bíblicos, fora dos padrões evangélicos, fora de uma verdadeira conduta cristã consciente. E toda vez que eu apresento isso em oração ao Senhor, Ele só me responde uma coisa: é porque somente os poucos escolhidos buscarão de coração essa consciência. Os muitos chamados não querem saber de formação de consciência. Eles terão a sua consciência deformada, até porque salvação é algo que eles ganham e perdem. Mas os poucos escolhidos são os únicos que são transformados por Deus naquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, isto é, nas almas, nas mentes, nas consciências. O único que pode formar em nós a consciência de Cristo, a mente de Cristo, a consciência do Filho de Deus, é o Espírito Santo imprimindo na nossa mente a palavra de Deus. É assim que ele opera, Romanos 12, 2, a renovação da nossa mente, e que é só por meio da renovação da nossa mente que acontece transformação de vida, e que essas pessoas que têm as vidas sendo transformadas experimentam a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, irmãos. Toda essa introdução é para dizer para vocês uma coisa no que diz respeito à palavra de hoje. Uma das coisas que Deus quer colocar na consciência dos seus filhos é que os filhos de Deus não têm a missão de exterminar o mal
no mundo. Deus não nos deu essa missão, porque o próprio Deus não está fazendo isso. Mas Ele vai fazer. Como já fez uma vez no juízo por água, que foi o dilúvio, Ele vai fazer também a última vez no juízo de fogo, que Pedro profetizou também no capítulo 3 da sua segunda epístola. A terra que agora existe, com toda a humanidade que está aí vivendo, ela está sendo por Deus guardada, reservada para fogo, no dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Até que essa data chegue, nós temos que aprender a viver conscientemente com a realidade da permanência do mal no mundo. É por isso que Jesus disse: olha, no mundo passais por aflições. Mas no meio disso, parafraseando Jesus, no meio disso, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus viveu no mundo por 33 anos e meio, como o homem mais santo, como o homem mais justo, sem a mancha do pecado original. Ele não pecou, foi em tudo tentado. E para quem não sabe, quando a história da humanidade acabar, e Deus vai mostrar assim, sabe, de toda essa história, quem foi o homem mais tentado? Foi Jesus. Mas ele não caiu na tentação. Em tudo ele foi tentado, diz a Escritura, a nossa semelhança. Em tudo, mas ele não caiu. E apesar de tudo isso, apesar de Jesus realizar por 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio da sua vida, um ministério que ninguém consegue imitar, nenhum ministro consegue ir além. Apesar de Jesus ter dito: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e até maiores do que essa. Até hoje ninguém conseguiu ganhar de Jesus. Foi o ministério mais perfeito, a pregação mais perfeita, as ações ministeriais mais perfeitas que um ministro de Deus poderia realizar. Foi o que Jesus realizou em 3 anos e meio. E no entanto, ele não extirpou o mal do mundo. Ele não extirpou, ele não tirou o mal, nem da nação de Israel, que foi o seu campo missionário. De norte a sul de Israel, Jesus pregou nesses 3 anos e meio. E Jesus morreu, ressuscitou, voltou ao céu, e o mal permaneceu em Israel e permanece até hoje. O mal permanece no mundo. Deus não deu aos seus filhos a missão de extirpar, de extinguir o mal no mundo. Deus deu aos seus filhos a missão de orar pelo mundo e pregar o evangelho em todo o mundo, e ser sal da terra e luz do mundo, e ser testemunhas de Jesus no mundo. Foi isso que a nossa missão. Por isso é que a nossa luta, olha, entenda isso, não é bem contra o mal. Essa luta é vã.
a luta do bem contra o mal não é a luta de Deus. Essa luta é vã. Essa luta é contra carne e sangue. E ela é inútil. Ela não leva a lugar algum. Não leva a melhora nenhuma. A situação do mundo não conhece melhora. A situação do mundo conhece piora. A nossa luta não é essa. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é mais profunda. É contra os principados e potestades do mal. Não é contra o mal. É contra os principados e potestades do mal. Está notando a diferença? A nossa luta não é contra o mal. É contra os principados e potestades do mal. Quem são esses? Satanás e os demônios. Essa é a nossa luta. E para essa luta Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aqueles que creem em mim acompanharão estes sinais. Um deles é: expulsarão demônios em meu nome. Mas Paulo exorta em Efésios 6 que para essa luta os filhos de Deus têm que estar armados de toda a armadura de Deus. E essa é a nossa luta. A nossa luta não é política, não é econômica, não é educacional, não é filosófica, não é ideológica. Isso não é a nossa luta. Cristãos metidos nessa luta são cristãos de consciência deformada. E é por isso que eles entraram no campo do inimigo. E na luta do bem contra o mal, o diabo está dos dois lados. É um reino dividido que não vai subsistir. Essa não é a nossa luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, porque não fomos salvos para ser homens carnais, mas para ser homens espirituais. 1 Coríntios 2, 15 e 16, o homem espiritual julga todas as coisas. Sabe o que significa isso? Esse julgamento aí é discernimento. Ele discerne todas as coisas baseado no conhecimento de Deus, no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra com a qual o Espírito Santo forma a sua consciência. Aleluia. Agora, achar que nós vamos fazer algum movimento na terra, seja de que forma for esse movimento, e que vai extirpar o mal na terra, isso é ilusão. Ou vai amenizar o mal na terra, isso é ilusão. Ou vai diminuir o mal na terra, isso é ilusão. Nada disso é verdade. A verdade é a que saiu da boca de Jesus. O que está acontecendo no mundo é a multiplicação da iniquidade. A mudança que Deus quer operar não é no mundo, não é na sociedade. A mudança que Deus quer operar é aqui dentro dos seus filhos. E essa mudança está registrada em Romanos 8, 29. Para que sejamos a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como o povo evangélico está perdido. Ovelhas sem pastores.
Pastores que não são pastores, são mercenários, não têm amor das ovelhas, não têm amor do rebanho que não é deles, mas que é do Senhor. Pastores são ordenados para ensinarem as ovelhas do rebanho sola Escritura, toda a palavra de Deus, para que esse rebanho seja de pessoas que têm consciência de Cristo, consciência formada em sua vida, e se tornem então cidadãos do reino de Deus, reino que Jesus declarou não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. A nossa pátria está no céu, Filipenses 3:20, e não aqui na terra. Aqui na terra, 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores em nome de Cristo, para, como embaixadores em nome de Cristo, anunciar a todos os pecadores, não importa quem sejam, e não importa quais sejam os seus pecados, anunciar a todos os pecadores a mensagem da reconciliação, e exortando a eles: reconciliai-vos com Deus. Aleluia, amados. Quem dera todos estivessem entendendo o que eu estou falando. Eu sei que os eleitos entendem. Se alguém não entende, é porque está aí com o mesmo desvirtuamento dos muitos chamados, que só fazem bagunça, confusão, barulho, divisão, briga, desavença, fofoca, e isso não é reino de Deus. O reino de Deus é amor, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 fala isso. Cristãos lutando para tirar o mal do mundo não é a luta que Deus colocou para a gente. O mundo vai permanecer, o mal vai permanecer no mundo, e o único que vai acabar com ele é Deus na consumação do século. Acabe com o mal dentro de você. Esse é o mal que você tem que acabar. Esse é o mal que nós temos que acabar. O mal que está dentro de nós, que o apóstolo Paulo declarou em Romanos 7. Eu sei que dentro de mim, aqui na minha alma, não habita bem nenhum. O mal habita em mim, o pecado mora em mim. Essa é a sua luta. Tire o mal de dentro de você. Não fica tentando tirar o mal de dentro dos outros, que isso é inútil. Tire o mal de dentro de você. E a forma de fazer isso é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Romanos 12:14. Você quer viver na ilusão de melhorar o mundo? Se tirar o mal de dentro de você, o mundo já melhora bastante. Aleluia. Agora, no mundo, o mal vai permanecer até o fim, e esse mal vai piorar. Vai piorar tanto que tudo está sendo preparado para que esse mal se encarne em uma pessoa, que todo mundo vai receber como um poderoso governante, mas que será o anticristo, nos 7 anos da grande tribulação. Um mal personificado em uma pessoa.
Tudo isso eu coloquei para vocês dentro desse tema. Por quê? Vamos ver o texto. O texto que nós lemos agora, está dentro aqui do capítulo 19. E nós já vimos que Atos, do capítulo 19, do 23 ao 41, aconteceu repita aí, tumulto em Éfeso. Por que houve um tumulto em Éfeso? Porque Paulo chegou pregando o evangelho, e a pregação do evangelho ameaçou a idolatria da cidade, o culto à Diana que eles faziam. O evangelho verdadeiro faz isso mesmo. O evangelho é intolerante a qualquer outro tipo de culto ou a qualquer religiosidade. O evangelho derruba, vai contra tudo isso. E é por isso que os pregadores da palavra de Deus, em todos os tempos, foram perseguidos. Não porque estavam metidos em alguma coisa da política ou da sociedade, mas porque pregaram a verdade para eles, e a verdade ameaça o mal no mundo, e como o mal no mundo vai permanecer, os homens de Deus e mulheres de Deus é que eram mortos. Tanto antes de Cristo, como o próprio Cristo, como os apóstolos e discípulos depois de Cristo, todos os mártires da história. Paulo estava pregando em Éfeso e alguns se converteram, mas houve um tumulto, porque o mal vai permanecer aí em Éfeso, não vai ser tirado daí, ele vai permanecer aí. Quem converteu a Cristo, aleluia! O mal sai de dentro dele, mas fora dele o mal permanece, o mal continua. O maligno continua sendo o príncipe deste mundo, e o mal continua no mundo, porque todos os homens que não se convertem são dominados por toda espécie de maldade, e até mesmo maldade disfarçada de bem. Dentro desse texto nós temos as seguintes divisões, as seguintes subdivisões. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 23 ao 27, que nós passamos por ela, repita aí: discurso de Demétrio. Demétrio era um fabricante das imagens da falsa deusa Diana, e que convocou os outros fabricantes e comerciantes para fazer para eles um discurso de ódio contra a pregação do evangelho, que estava ameaçando o culto da imagem a Diana. Nós terminamos domingo passado, aquele texto do meio ali, do versículo 28 ao 34, cujo título é, resultado do discurso. O resultado do discurso foi um tumulto. As pessoas foram para o meio da rua e começaram a gritar por mais de 2 horas: viva a Diana dos Efésios, ninguém vai tirar isso da gente, porque é disso que nós gostamos, e assim por diante. Ok? E o tumulto estava tomando, uma forma que era ameaçadora para as próprias pessoas que ali estavam, que então no texto que nós lemos hoje, do 35 ao 41, veio discurso do escrivão. Muito bem, a cidade de Éfeso, como todas as cidades daquela época, já estavam organizadas de acordo com a filosofia grega, em cidades-estados, em cidades organizadas, e geralmente o centro dessas cidades era o fórum, igual nós temos aqui em Anápolis o fórum, o prédio do fórum. O fórum era o lugar mais importante socialmente e politicamente das cidades. E o escrivão era a pessoa mais importante ali no fórum. Nós vimos na semana passada que se levantou um judeu, Alexandre, mas ninguém quis ouvi-lo, porque ele era um religioso, ele era um judeu. Aí se levantou agora esse escrivão do fórum
da cidade de Éfeso e fez esse discurso que nós lemos aqui, do 35 ao 41, e o discurso dele resolveu o problema do tumulto. Por isso o versículo 41 está escrito aí que, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. É assim que termina então essa questão aqui do Atos 19. Paulo depois vai embora de Éfeso e nunca mais vai voltar a Éfeso. Os que se converteram em Éfeso se reuniram na igreja, chamada então Igreja de Cristo, na cidade de Éfeso. E os que não se converteram continuaram com o culto da Diana, porque o mal permanece. A pregação do Evangelho em lugar nenhum, nem no ministério de Jesus, nem no ministério dos profetas antes de Jesus, nem no ministério dos apóstolos depois de Jesus, a pregação do Evangelho nunca extirpou o mal de nenhum lugar. Converteu algumas pessoas, mas a maioria permaneceu sem conversão, o mal permanece. Essa é a realidade no mundo. Glória a Deus. Muito bem, né? Esse texto todo que nós lemos, eu peguei como versículo chave para o tema que nós estamos falando, a permanência do mal no mundo, né? No discurso do escrivão, que está dividido assim, teve um desenvolvimento, que ele anunciou nesse discurso que esse tumulto era uma manifestação sem motivo, e no último versículo, como eu li aqui, o 31, dissolveu a assembleia. De todo esse texto, eu peguei para nós o versículo de número 36. 36, e sublinhei ali a palavra contraditado. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Vamos repetir? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Bom, como uma autoridade civil, não era aqui uma autoridade espiritual, mas era uma autoridade civil, e as autoridades civis também são instituídas por Deus, apesar delas assumirem cargos em um sistema contaminado pelo mundo, pelo mundanismo, e que age de maneira contrária ao Evangelho. Tá? Não importa quem sejam as pessoas que ocupam cargos civis, elas não mudam o sistema continua sendo o sistema corrompido. Não há mudança. Quem pensa que vai haver mudança, está iludido, enganado por Satanás. Não há mudança. Esse homem, então, em termos de autoridade social, jurídica até, porque ele participava do fórum, era o escrivão do fórum. Então, ele, dentro desse discurso, ele fala: olha, peraí, vocês efésios adoram aí a Diana de vocês? Isso não pode ser contraditado. Continue adorando. Vocês que querem adorar, continue adorando. Isso não pode ser, isso não vai ser contraditado. Olha só, não podendo isto ser contraditado, ninguém vai levantar contra vocês. Esses homens aí, eles não estão blasfemando, não, eles estão aí pregando a religião deles, estão pregando a doutrina deles. Quem quiser crer é livre para crer, quem não quiser, acabou, não creia. Essa realidade vai permanecer, essa realidade vai permanecer. No livro, nesse mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, nós passamos lá pelo capítulo 5, onde levantou um sacerdote muito importante, um mestre em Israel, que inclusive foi mestre do apóstolo Paulo, quando ele era um judeu, né, que foi Gamaliel.
E Gamaliel levantou para fazer os judeus, as autoridades judaicas, pararem de perseguir os cristãos. E ele usou o seguinte argumento, né? Olha, se o que esses homens estão fazendo é de Deus, vocês não podem acabar com isso. Mas se não é, né? Se não é de Deus, vocês não precisam atacá-los, porque vai acabar. Se não é de Deus, vai acabar. É muito interessante, mas o Gamaliel não acertou nesse discurso, ele errou. Ele falou errado. Ele falou errado. Sabia que no mundo muita coisa de Deus acaba? A própria igreja de Éfeso, ela acabou. E hoje não existe mais. As igrejas fundadas no primeiro século, as igrejas cristãs, basicamente todas elas acabaram. As 7 igrejas da Ásia Menor, citadas em Apocalipse capítulo 2 e 3, todas elas acabaram. Ué, não eram obras de Deus? Eram obras de Deus, mas acabaram. Em contrapartida, nesse mundo tem coisas de Satanás, obras de Satanás, que não acabam de jeito nenhum. Historicamente, a religião mais antiga do mundo se chama hinduísmo. Ela é anterior a Abraão. E o hinduísmo, que tem milhares de ramificações religiosas no mundo, todas elas satânicas, diabólicas, entre elas o budismo do Siddhartha Gautama, o Buda, entre elas, né, o espiritismo, mais conhecido de nós hoje no mundo ocidental atual. Tudo isso são ramificações: espiritismo, budismo, né, as religiões praticadas na Índia, por aqueles sacerdotes indianos, magros, porque eles fazem muito jejum, muito sacrifício, são pele e osso, se dá para contar todos os ossos deles, e são considerados homens santos, porque são sacerdotes das religiões da Índia. Tudo coisa diabólica, e não acaba. Ninguém acaba com elas. O contrário do que Gamaliel falou. Muita coisa que é de Deus acaba, e muita coisa que não é de Deus nunca acaba. Permanece, continua e faz sucesso no mundo, porque o príncipe do mundo é o diabo, não é Jesus. Jesus é o príncipe da paz. É o nosso príncipe, mas o príncipe do mundo é o diabo. Entendendo isso, João escreveu em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o resto do mundo jaz no maligno. Eles não são como nós. Não aconteceu com eles e nem vai acontecer com a maioria esmagadora. Não vai acontecer com eles o que aconteceu conosco. Pregar o evangelho não é cobrar dos pecadores uma vida moral que eles não podem viver, porque eles não têm Deus, não têm Jesus, não têm o Espírito Santo. Nós devemos viver, porque nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o evangelho. Eles não têm. Não temos que cobrar deles. Temos que orar por eles, amá-los e pregar para eles, para ver se algum se converte. Quem converter, aí vai ter poder de Deus para santificar, para se tornar uma pessoa santa e que vai viver moralmente bem. Agora, quem não tem Deus é totalmente endemoniado. E isso não muda na história da humanidade. Deus não mudou isso na história da humanidade. Jesus não mudou isso na história da humanidade. O Espírito Santo não mudou isso na história da humanidade. Algum homem vai mudar isso na história da humanidade? A permanência do mal está aí e não pode ser contraditado. Vai ficar aí
até a consumação do século. Aí a coisa vai ferver no mundo, quando os céus se enrolarem como uma folha de papiro, como diz no livro do Apocalipse, e os ímpios olharem para cima e verem o trono de Deus e Jesus assentado à sua direita, e eles clamarem por avalanche, gritarem para as mais altas montanhas e montes: caí sobre nós, desabem sobre nós, nos cubram aqui e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. É ali que o mal vai ser extirpado do mundo. Antes não. Antes, nós temos que extirpar o mal de dentro de nós e ser no mundo luzeiros. Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 16. Luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Não deturpando a palavra da vida, como muitos estão fazendo em nome de política. Preservando a palavra da vida. É para isso que fomos salvos por tão altíssimo preço que o nosso Pai pagou por nós, nos dando seu Filho Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.